Vamos iniciar a nossa aula Tira Dúvidas de hoje, aula Tira Dúvidas do módulo 2, que foi o nosso módulo Conhecendo a nova NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, só relembrando a todos o que nós estudamos nesse módulo, nós estudamos a NR1, né, passamos pela norma, pelos itens normativos aí da nova NR1, nós tivemos uma aula específica sobre o plano de respostas a emergências, sobre investigação, análise e investigação de acidentes e doenças do trabalho. Nós tivemos uma aula também sobre o tratamento diferenciado para MEI, ME e EPP, e uma outra aula sobre capacitação e treinamentos em SST. Eu lembro a todos que a NR1 já tem algumas mudanças relacionadas ao tratamento diferenciado e à capacitação, então isso já está em vigor, né, na NR1 Disposições Gerais, mas eu fiz questão de colocar essa aula para vocês com o que tem, o que terá na nova NR1 e o que já tem também, né? Então hoje nós já temos esse item de esses requisitos de capacitação, falando sobre o treinamento modalidade à distância, semipresencial, né? E sobre o tratamento diferenciado, considerando o PPRA e o PCMSO, tá bom? Então, esse foi o nosso módulo 2. Vamos lá, pessoal, estou aqui disponível as perguntas de vocês. Eu gostaria de perguntar. Pois não, professor Eduardo. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar seu trabalho, que é magnífico. Obrigado, professor. Você, por ser jovem e conhecedor, muito mais conhecedor do que nós, eu fico lisonjeado esse trabalho que você está fazendo aí no Centro Paula Souza. Bom, a primeira pergunta minha é o seguinte: eu sou consultor e prestador de serviço na área de segurança do trabalho. Então, a gente, a Maquian, no meu caso, a minha empresa, ela fazia e faz ainda até o dia do vencimento o PPRA e o pessoal faz o PCMSO e o ASO, certo? Para a nova norma, a Maquian, ela tem o seu escritório aqui na região da Zona Norte. Ela não tem riscos ambientais e nem riscos ergonômicos. Eu preciso fazer o PPRA da empresa? Sim. Professor, no tratamento diferenciado, então que nós já temos... Desculpa, a minha empresa ela é Maquian Assessoria em Segurança do Trabalho Limitada, não é EPP, não é EMEI, não, e nem MEI, né? Tá, perfeito. Professor, o tratamento diferenciado, ele já existe para o PPRA e para o PCMSO. No entanto, esse tratamento diferenciado, ele é voltado para as empresas de porte menor, né? Então, o microempreendedor individual, o microempreendedor e as empresas de pequeno porte, de acordo com o faturamento. Então, se a empresa do senhor não se enquadra nesses tipos, né? Então, não cabe à sua empresa, né, esse tratamento diferenciado. Ele foi criado para que essas empresas menores, então, por exemplo, uma banca de jornal, né, enfim, esses escritórios de contabilidade pequenos, eles não tivessem essa obrigatoriedade, esse requisito legal. Porque como é hoje para essas empresas? Se elas têm grau de risco 1 e 2 e ausência de riscos ambientais, elas precisam fazer o PPRA. Então, na prática, o que a gente tem hoje? Um PPRA com ausência de riscos, que é muito comum a gente encontrar, né? Então, por exemplo, eu vou liberar prestadores de serviço aqui na empresa, eu peço, dentre as documentações para liberar a entrada deles, o programa de prevenção deles e o PCMSO. E muitas vezes esses programas vêm com ausência de riscos. Então, a norma, ela quer fazer esse tratamento diferenciado para deixar de exigir para essas empresas essa documentação, que na prática ela não tem uma finalidade, porque se eu não tenho riscos ambientais, olha, eu não preciso do PPRA, né? Eu vou ter um programa só para evidenciar que eu não tenho risco, né? Então, o objetivo é esse.
No entanto, o problema, eu diria que uma oportunidade de melhoria que a gente teria aqui seria nessa classificação, mas a norma já está feita, né? A gente não tem como alterar isso, porque o tratamento diferenciado ele é colocado para o MEI e MEI-EPP, mas isso é de acordo com o faturamento dele. Então, o senhor pode ter, por exemplo, uma empresa limitada com 5 pessoas, como pode ter também uma EPP com 50. Então, depende do faturamento. E não leve em consideração o número de pessoas, né? Então, assim, essa forma de classificar, ela poderia ter critérios mais, assim, critérios melhores, né? Mais elaborados. No entanto, ela considera apenas o faturamento mesmo. Então, se de acordo com o faturamento, o senhor se enquadrar entre MEI, ME e EPP, e além disso for grau de risco 1 e 2, então a sua atividade econômica principal, ela tem que gerar um grau de risco 1 e 2, de acordo com o padrão da NR4. E, além disso, não tiver os riscos ambientais, aí o senhor não precisa elaborar o PPRA. Tá bom? Então, faz sentido isso? Né? Até então, faz. Depende do faturamento, né, Luiz? Sim, depende do faturamento. Então, eu vou ter que falar com o meu contador, para ver se o meu faturamento estiver enquadrado dentro dessas empresas, mesmo sendo limitada, eu posso ficar isento dessas documentações aqui na empresa, a não ser que meu cliente peça, né? Porque eu tenho clientes grandes que eu sou terceiro, né? Eu vou lá prestar serviço para ele lá dentro de uma multinacional. Ele vai querer porque ele está fazendo um inventário de risco, que você tanto explicou, né? Então, eles vão exigir isso de mim. Eu sou a contratada, ele é o contratante. Então, vai ter que fazer a documentação. Se ele exigir, eu vou ter que fazer, é ou não é? Sim, é isso aí. O senhor vai precisar fazer. Com a nova NR1, então, por exemplo, se o senhor conseguir essa alteração de acordo com o faturamento, tipo da sua empresa no Simples, né? Vai mudar lá para um ME, um EPP. O senhor vai estar dispensado da elaboração hoje do PPRA e daqui a alguns meses do PGR. A empresa que contratar o senhor, ela vai precisar incorporar as suas atividades e os seus riscos no PGR dela. Então, alguém vai olhar para esse trabalhador no final, né? Não é porque ele trabalha em uma empresa de porte por faturamento menor que ele não precisa, né, ter uma atenção, ninguém vai fazer a promoção da saúde dele, né? Então, o contratante vai solicitar essa empresa contratada, e isso é acordado em contrato, de acordo com a NR1, ela pode solicitar o seu inventário. Então, o fato de não ter o PGR, muitas vezes, significa que essa empresa não vai fazer nada. Ela pode precisar de um inventário para fornecer para a empresa contratante, e daí a empresa contratante vai determinar quais serão as medidas de prevenção e vai adicionar essas medidas no seu plano de ação. E com isso, essa atividade entra no PGR da contratante. Você explicou muito bem isso aí, eu sei, você explicou muito bem. É isso que me preocupa, porque daqui para frente acabou o PPRA, como você mesmo disse, não tem mais PPRA. Então, eu tenho que primeiro fazer o quê? Fazer a análise preliminar de risco em todos os setores. O que eu entendi, vou ver se eu estou certo. Primeiro, eu tenho que chegar numa empresa e fazer análise preliminar de risco setoriado, para depois colocar isso dentro do inventário. É isso? Isso, perfeito. Professor, na prática, é isso aí. Como nós conhecemos as ferramentas, a gente olha, às vezes, o item da norma e fica buscando, né? Como que eu vou praticar isso? Então, recebi a demanda para elaborar um PGR. Eu vou precisar sempre ir em loco. A gente não vai conseguir mais, pessoal, fazer... Eu sei que era uma prática não muito comum, né? Mas algumas empresas faziam atendimento por telefone, algumas empresas faziam por similaridade. Então, eu tenho, sei lá, várias agências de banco e uma agência é igual o perigo, o risco é parecido com a outra. Então, você só mudava a capa, né? Isso não dá, porque quando a gente fala de risco ocupacional, depende de vários fatores. Então, o perigo pode ser igual, mas o risco é diferente.
Então, eu posso ter uma empresa com, sei lá, um trabalho em risco, um perigo de altura e a outra também. No entanto, o risco é diferente. Em uma, eu vou ter um ponto de ancoragem, na outra, não. Por isso, a avaliação sempre precisa, né, ser presencial, ela vai precisar ser presencial. Então, o senhor vai visitar essa empresa. Quando a gente faz uma avaliação em campo, eu preciso utilizar uma ferramenta para que a minha avaliação seja organizada, para que eu consiga observar tudo e não deixar passar nada. E muitas vezes essa ferramenta que a gente utiliza é a análise preliminar de riscos, que eu acredito muito que a gente vai passar a chamar de análise preliminar de perigos, porque a NR1 ela faz essa distinção do que é perigo e do que é risco. Então, não são iguais, são conceitos diferentes. Mas é a análise preliminar de risco, a APR, que a gente está acostumado a usar. Pode ser outra ferramenta, você pode ir, por exemplo, com um checklist, né? Um checklist tipificando os perigos e você vai olhando ali se tem conformidade legal ou não. Mas a gente sempre vai com alguma ferramenta. E, geralmente, como o professor Eduardo falou muito bem, é a APR. Então, a APR é a nossa ferramenta de campo, né? É o documento que eu utilizo para extrair a informação do trabalhador, extrair a informação do ambiente, encontrar qual é a frequência de exposição, né? Dividir a atividade em etapas e fazer essa avaliação por etapas, para encontrar os perigos e os riscos por etapa dentro dessa atividade, para não deixar passar nada. Então, quando a gente vai fazer o PPRA, a gente utiliza a APR-HO, a Análise Preliminar de Risco de Higiene Ocupacional. Alguns chamam de APR-HO, outros só de APR. Então, fui com a minha PR em campo, fiz a minha PR. Ela pode ser por setor, ela pode ser por área, né? Então, a norma ela coloca por unidade de trabalho, né? Então, essa unidade... né? Perdi tudo. Essa unidade ela pode ser um setor, uma área, né? Então, você pode começar acompanhando o fluxo de processo dessa empresa, do início ao fim, de onde entra a matéria-prima até a saída do produto acabado. Ou você pode ir em um setor, vou avaliar esse setor. Ou você vai avaliar um grupo de trabalhadores naquela unidade de trabalho, vou avaliar um determinado grupo. Então, a gente tem essa liberdade que a NR1 nos deu. Mas, ok, fizemos a nossa análise preliminar de risco. Ela pode ser considerada um levantamento preliminar de perigos. É isso que a nova NR1 coloca, um conceito novo, que é o levantamento preliminar. Então, na minha avaliação de campo, enquanto eu estou lá preenchendo a minha APR, se eu encontrar um perigo que já está expondo esse trabalhador a um risco importante, você não precisa terminar nem de preencher a APR, você já pode sair dali com um plano de ações e solicitar que essa organização já adote alguma medida. Então, essa é a novidade da NR1, que é o levantamento preliminar de perigos. E, na prática, isso acontece. Então, quando você vai fazer o PPRA na empresa, lá, você termina a PR, termina o seu dia, você volta para o escritório para preencher o PPRA. E daí você vai pensar em todas as medidas com calma, com todos os dados para preencher o seu PPRA, elaborar o seu PPRA. Só que, muitas vezes, a gente sai dessa visita, ou antes do PPRA ficar pronto, a gente já apresenta para o empregador. Olha, eu identifiquei aqui algumas demandas de trabalho, o senhor tem aqui alguns problemas, algumas não conformidades. Então, eu peguei aqui, por exemplo, que os operadores de empilhadeira não têm treinamento para operar empilhadeira. Eu identifiquei aqui também que os extintores estão vencidos. O compressor não fez teste hidrostático. Isso aí. Então, perfeito, professor. Então, essas demandas, a gente já pode criar um plano de ações emergencial e entregar para a organização. Então, enquanto ele já vai desenvolvendo essas ações que são gritantes, são problemas facilmente identificados, a gente vai elaborando o nosso inventário. Então, a APR, ela é um documento essencial para o levantamento preliminar de perigos, ela serve como base de informação para o nosso inventário, onde eu vou ter que destacar quais foram os perigos, né, quais são as fontes do perigo, quantos trabalhadores estarão expostos a esse perigo, e com essas informações eu vou elaborar a minha avaliação de riscos. Então, tem um higienista ocupacional que ele diz que existe vida antes do PGR, e a vida antes do PGR é a APR. Então, é o documento que a gente elabora antes do PGR, seria a APR. A PR, pessoal, a gente já vem utilizando ela, então para nós não vai mudar muita coisa. O que muda é esse conceito do plano de ação emergencial na hora do levantamento do perigo, né?
você já pode destacar para a empresa ali algumas ações para ela realizar. Nessa daí, eu percebo, então, que aqueles softwares que o pessoal usava para poder fazer PPRA não vai funcionar mais, né? Boa, professor Antônio, eu uso um software aqui na empresa, da DataSul, e um software muito bom. A gente consegue fazer todo o preenchimento, o PPRA já sai pronto dele ali, né? No entanto, nada substitui ainda a nossa PR em campo, né? Então, ela ainda vai ser praticada. Hoje existem, pessoal, softwares que você consegue, através do seu celular, fazer análise preliminar de risco. Então, se eu não me engano, tem um que está fazendo uma propaganda muito grande, eu gostei muito, eu não conheço, eu só vi o que chama OnSafe. Então, você tem lá no seu celular, né, num aplicativo, a possibilidade de ir anotando qual é o perigo, você tira a foto do perigo, ele já sai dali a sua análise preliminar pronta. Então, hoje já existem essas tecnologias também, mas nada vai substituir a nossa APR por enquanto. A gente vai continuar utilizando essa ferramenta para fazer o levantamento em campo. Então, o levantamento em campo foi super valorizado e, como forma de organizar esse levantamento em campo, né, a gente tem a nossa APR. Né? Então, ela é o documento para a gente fazer esse trabalho. Eu ia perguntar mais um. Sim, vamos Sobre a severidade e a probabilidade, eu vi que isso tem alguma norma que tem isso. Não sei se é a ISO 9000, a 9001, e existe algum padrão, alguma exigência normativa sobre severidade e probabilidade, aquela tabelinha, né? Sim. Isso, e pontuação, né? Sim. Boa pergunta, professor. A norma, ela não determina qual é a ferramenta que a gente vai utilizar. A norma, ela diz que a escolha da ferramenta técnica para fazer essa avaliação de riscos, ela cabe à organização, a responsabilidade pela escolha da ferramenta. Mas sempre quando a gente lê na norma organização, no momento eu imagino alguém. Então tem que ter um representante legal. A organização é representada por alguém. Então esse representante vai escolher a ferramenta. Então imagina as empresas, os representantes legais escolhendo a ferramenta. Ele não vai conseguir. Ele vai precisar do apoio de um profissional técnico. Então o profissional técnico é quem vai indicar para o representante legal, para a organização, qual vai ser a melhor ferramenta para ele. Como a norma não determina qual matriz de risco, qual ferramenta de avaliação a gente vai utilizar, é critério do profissional. A norma, ela não determina qual. No entanto, existem algumas que são bem conhecidas. Então, a ferramenta da AIA, daquele livro de gerenciamento de riscos de 2015 da AIA, é um livro pago, acho que está na 4ª edição agora. Eu até procurei, gratuito, não encontrei para fazer o download, mas é o livro de gerenciamento de riscos da AIA. A ABHO está traduzindo esse livro para o português. Então, ela tem uma matriz de riscos, se eu não me engano, é uma matriz de risco 4x4, né? Então, nós temos 4 variáveis para probabilidade, 4 variáveis para severidade, para a gente cruzar essa informação e dar o resultado do risco. Então, existe 4x4, uma matriz 4x4 da AIA. Pessoal, na aula do módulo 3, eu apresentei também, eu confesso que eu não conhecia essa matriz, eu conheci no curso da Fundacentro, lá de GRO. O Trivelato, ele mostrou muito essa matriz de risco, que é a matriz de riscos da ABS 8800, uma norma britânica. Então, eu coloquei lá na aula para vocês também essa referência. É uma matriz, eu acho que ela é 3x3, tá? Mas é uma referência também. No entanto, pessoal, são referências. O que a gente sabe é que a gente vai precisar cruzar severidade com probabilidade. Esses critérios, se ela vai ser 4x4, 3x3, né? Pode variar, a gente é quem vai determinar o que vai ser o melhor, né? Mas o que é mais importante, além da escolha, é a definição dos critérios. Como o professor Eduardo comentou, eu acho que a preocupação dele é de muitos colegas também. Então, tem uma matriz 4x4, nível 1, 2, 3, 4 de probabilidade, 1, 2, 3, 4 de severidade. O que vai ser 1? O que vai ser 2? O que vai ser 3 e o que vai ser 4? Isso. Então, esses critérios, pessoal, a própria matriz, né,
da AIA ou da ABS 8800, ela nos dá alguns critérios, mas são referências. A gente vai precisar adaptar essa matriz para poder utilizar na organização, né? Então, quando eu digo adaptar, porque essas matrizes, né, não foram feitas por nós de RO, e a gente vai ter que considerar risco ocupacional. Então, pode ser que você tenha, na matriz, critérios para risco físico, critério para risco químico, critério para risco biológico e critérios para riscos ergonômicos, né? Pode ser que você coloque nos critérios, né, considerar o limite de tolerância da NR15 ou considerar limites de tolerância dos TLVs da CGH. Então, esses critérios é a gente quem determina também. Eu apresentei para vocês um exemplo, um modelo, né? E no módulo 4 e 5, a gente vai praticar um inventário e eu vou fornecer uma matriz com critérios para vocês também, mas é uma referência. A gente vai precisar escolher qual vai ser a melhor. Eu já vi matrizes de classificação de risco que tem, além de ter a nomenclatura, eles colocam até emoji para poder facilitar o entendimento. Isso é válido? É sim, professor Antônio. O senhor pode usar sem problema. Porque facilita para o pessoal, para o entendimento. Às vezes, assim, bate o olho já consegue enxergar rapidamente. Sim, verdade. Tem uma oportunidade para a gente. Então, quando a gente cria uma matriz ou adapta uma matriz já existente para os nossos programas e a organização passa a utilizar, a referência dela vai ser a nossa matriz, vai ser o nosso critério, né? É claro que os nossos critérios têm que atender NR1 também, porque não é assim, o critério não é livre, né? Mas a organização ela tende a se sentir mais confortável com a sua matriz, com os seus critérios. Então, para a gente é uma oportunidade. Então, não vai fazer muito sentido para a organização eu deixar de contratar o Eduardo daqui 2 anos para revisar todo o PGR e passar a contratar o Francisco, porque é uma outra matriz. Será que a avaliação vai ser igual? Não vai ser. Porque o Eduardo usa uma matriz e o Francisco usa outra. Poxa, mas isso gera um problema também, porque pode ser que o professor Eduardo coloque na matriz dele que não existe risco, e o professor Francisco coloque que sim. E agora? A isso pode acontecer. A NR1 ela diz o seguinte, pessoal, quando você criar esses critérios, eles têm que atender no mínimo que está na norma. Então, vai ter que considerar o número de trabalhadores, o atendimento às normas regulamentadoras, né, que é o mais importante. Então, por exemplo, se a sua matriz para um trabalho em espaço confinado, imagina um trabalho em espaço confinado, trabalhador sem treinamento, sem tripé de resgate e sem vigia. Está tudo em desacordo com a NR33. Então, a sua matriz não vai poder apresentar um risco moderado, um risco trivial. Ela vai ter que ser um risco substancial, um risco gravíssimo. Porque não pode estar em desacordo com a NR33. Então, a matriz tem que estar alinhada com todas as normas. Se eu tiver uma matriz que, numa avaliação dessa, ela me apresenta um risco moderado, onde a própria matriz permite que o trabalho continue, essa matriz está furada. Eu não posso utilizar ela. Então, você tem que rever a matriz, rever os critérios. Então, numa situação dessa, qualquer trabalho, pessoal, olha só, isso é algo que eu demorei para entender. Qualquer trabalho que estiver em desacordo com qualquer NR, não vai aparecer um risco trivial, um risco sem ter ações a serem tomadas. No mínimo, vai aparecer um risco moderado para substancial, para gravíssimo. Porque as outras normas têm que ser levadas em consideração, né? Então, mesmo se você tiver ali probabilidade baixa, né, mas não está atendendo a norma, vai ter que sair ação ali, dessa matriz, né? E o que vai determinar as ações é a própria matriz. Então, muitas vezes, a gente fazia o PPRA e ficava naquela, e agora, eu quantifico ou não esse risco? Será que eu preciso? Quais medidas eu vou tomar? Será que são medidas de caráter prioritário ou não? É a própria matriz que vai dizer isso, né? Então, as ações são determinadas por ela. Então, fica mais técnico, mais engessado para a organização, esse plano de ações, né? Mas fica mais técnico, né? Então, a matriz é quem vai dizer quais ações e prioridades a gente vai ter que atender, tá? No módulo 3, a gente vai ver isso muito mais, né? Tem algumas aulas lá sobre isso, tá, pessoal? Tá.
Olhando a módulo 3 agora, acho que vai dar para entender esperar melhor. o módulo 3, então. Vai ter que assistir. Senão eu começo a perguntar tudo aqui, aí acaba dando spoiler da próxima aula. Não é spoiler, mas não tem problema, né? Aí a gente vai conversando aqui, aí quando você assistir a aula, você já fala, poxa, falamos sobre isso, né? Aí fixa melhor o conteúdo também. Eu vou perguntar então, hein? Vou perguntar, perguntei. É o seguinte, quando a gente está dando essa aula de análise de risco, eu faço essa análise e antes de ter, como é que eu posso falar? Antes de tomar alguma providência e faço análise novamente após as providências serem tomadas, que são lá os cursos, orientações, EPIs e tudo mais, né? E o que acontece? Os alunos sempre perguntam para mim, como que eu vou classificar? Se é 1, se é 2 ou 3. Eu uso 3 por 3, tá? Normalmente. Como é que eu classifico 1, 2 e 3? Eu costumo responder, não sei se está certo, que isso depende também do conhecimento do técnico. Né? O técnico tem que saber o que está fazendo ali, no caso, um espaço confinado. Se o técnico não tem conhecimento de espaço confinado, ele vai ter grande dificuldade de saber o que pode e o que não pode ali. Sim. Não sei se essa resposta era mais coerente, mas era isso que eu estava... Não, é assim, vai ser muito difícil a gente utilizar critérios iguais. Então, a gente pode ter critério para riscos ambientais, físico-químico-biológico, né, critérios para probabilidade e severidade para risco de acidentes, critérios para os ergonômicos, aí se a gente vai, nessa situação a gente vai precisar ter diferente mesmo, dificilmente a gente vai ter tudo numa matriz só. Pode ter, inclusive tem modelos, mas são critérios assim, bem qualitativos mesmo, bem genéricos. Isso, né? Mas existem. E são qualitativos e bem genéricos, mas dá para utilizar. Então, assim, o critério tem referência, mas é o profissional que elabora. Isso vale, sim, a experiência dele, a expertise dele, né? O que a gente tem que fazer é, sim, eu acho que é importante usar uma referência, porque quando, por exemplo, você for fiscalizado, então o auditor fiscal do trabalho vai avaliar o seu PGR, o seu inventário, e ele vai encontrar, por exemplo, né, ele pode ser que ele vai ter uma divergência com você. Olha, para mim isso aqui não é moderado, é um risco substancial. Você vai precisar mostrar os seus critérios. Por que você chegou nesse risco? Entendi. Né? Então você tem que ter condições de argumentar e justificar. Então esses foram os critérios de acordo com, né, a norma, o meu conhecimento ou essa referência que eu utilizei. Mas vai depender muito da experiência do profissional, sim. Porque como se trata de critérios qualitativos, aí fica difícil de para um pode ser muito, para outro pode ser pouco. É muito difícil. Até durante as aulas, quando eu dou o mesmo exercício para várias equipes, eu recebo várias respostas e eu não posso falar que um ou outro está errado. Sim. Né? Sim. Pro qualitativo é isso, não tem como mesmo dizer, mas o seu risco deu trivial, só que não é trivial não, isso é um risco grave. Só que assim, é o critério daquele profissional. É claro que a gente consegue argumentar, apresentar, mostrar, mas está em desacordo com a ANR. Então esse risco trivial não vai gerar ações, só que você não está atendendo algum requisito de alguma norma. Então não pode ser esse valor, né? Porque trivial significa o quê? Acompanha e não desenvolve medidas nenhuma ali. Né, não prioriza, só monitora. Né? Então, o resultado, muitas vezes, vai mostrar para a gente se está certo ou não. Né? E a ferramenta qualitativa, a gente vai utilizar os resultados a gente pode utilizar limite de tolerância mesmo. Então, deu acima do limite de tolerância. Então, poxa, deu acima do limite é uma coisa. Deu entre nível de ação e limite. Deu abaixo do nível de ação. Daí tem que medir, né? Tem que fazer avaliação. E até hoje a gente vê uma qualidade de PPRA, às vezes, que dá medo. Né? E hoje, quando a gente trabalha com os alunos, a gente vê que eles têm dificuldade e profissionais fazendo PPRA aí, que dá... Até hoje as pessoas colocam os riscos de acidente, ergonômico, daquele jeito, né? Fala postura incorreta e já fala que já fez a avaliação. Bom, sim.
Agora, com o PGR, se já sofriam tanto com o PPRA, que já, vamos dizer, já é carne mastigada. E o PGR trazendo esses conceitos, essas necessidades, a coisa não vai ficar feia? E abrindo ainda que não existe o profissional, como no PPRA, a empresa vai designar alguém para fazer. Nós não vamos ver umas loucuras aí? Professor, sim. Eu acredito que a gente vai precisar, como nós estamos fazendo aqui, buscar capacitação, os profissionais também, né, se capacitarem, se atualizarem, né, para poder desenvolver bons inventários, bons PGRs. Né? Mas, assim, como houve com o PPRA, né, então, quando o PPRA saiu lá em 94, ele já saiu errado, porque eram 2 programas de gestão. O PCMSO foi publicado, a portaria do PCMSO saiu antes do PPRA. Antes? Poxa, já não faz muito sentido isso. Aí muitos médicos fizeram o PCMSO sem PPRA, não atrelavam os 2. E a gente veio assim com o PPRA, ele é um programa de gestão importante, ele cumpriu o seu papel, né? Mas como é papel, aceita tudo, né? Muitos profissionais acabaram fazendo o PPRA virar laudo ou virar em outras coisas. Isso pode acontecer com o PGR também, mas acho que a gente precisa, como agentes de transformação que nós somos, né, levar esse conhecimento para os nossos alunos para que eles possam mudar esse cenário que a gente tem. Mas pode acontecer, professor. Principalmente em algumas, não são todas, mas alguns prestadores de serviço que vão tentar fazer o PGR continuar sendo um documento como o PPRA, que ele só vai lá fazer a alteração do período de vigência, faz sem visita no local de trabalho, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tentar mudar o cenário. O professor Aníbal está com a mãozinha levantando. Vai lá, professor. Professor, seu microfone está desligado. Professor, eu não estou ouvindo o senhor. Não está. Ele precisa abrir o microfone. Não estou ouvindo, não. Opa, o professor Aníbal está resolvendo ali. Acontece, a aula ao vivo é assim mesmo. Professor Celso, é isso. Acho que só finalizando aqui, professor Marco, finalizando o professor Celso, vai ter dificuldade, sim, principalmente quando a gente fala de matriz, né? Com certeza os profissionais vão ter essa dificuldade, tendem a ir para o mais simples, são as matrizes qualitativas, com critérios qualitativos, né? Mas a gente tem que acompanhar, vamos ver o que vai gerar aí, mas espero que os profissionais se capacitem, sim, para fazer bons inventários, né? Alô? Está me escutando agora? Mestre. Opa, agora sim. Agora sim. Muito bem, boa tarde. Eu tenho uma ideia de GRO que, quando começou a aparecer o gerenciamento de riscos operacionais, eu achei um arquivo que eu tinha aqui desde 2000 e qualquer coisa, aí 2006, de uma empresa chamada Copesul. Se você permitir, eu coloco aqui na tela, posso claro. Compartilhar a tela? Pode, vou apertar pode o share screen aqui e vou ver se eu consigo. Apesar que está desabilitado, né, para mim. Não, mas tudo bem. A ideia é a seguinte, que eu tenho aqui uns arquivos de 3 anos do GRO de uma empresa que era da Petrobras, na verdade, era uma empresa que depois misturou tudo, né? E essa Copesul, eles faziam um gerenciamento que é conhecido como gestão de risco ocupacional já há bastante tempo. E dentro da gestão, eles colocavam relatórios anuais de gerenciamento mesmo, de resultados das análises ergonômicas do trabalho, dos resultados das análises de riscos, dos resultados do acompanhamento e avaliação global do PPRA anualmente, da qualidade da água na empresa, que era o risco biológico deles lá, né, e um monte de outros, a parte de ruído, inclusive, do PPRA,
tudo com gráficos acompanhando passo a passo, ano após ano, e todo ano eles atualizavam com o ano anterior para ver se estava melhorando, porque isso, afinal de contas, é a função dos programas, né? E aí eu tenho esse material, e quando surgiu o gerenciamento de risco ocupacional, brilhou. Falei, pô, é um gerenciamento, é um gerente. O que o gerente faz? Ele acompanha. Então, os programas que eu entendo que nós estamos falando, né, que eu até anotei, o PGR, por exemplo, consiste dentro do GRO, o inventário consiste, o APP consiste, o PCMSO consiste, a análise ergonômica do trabalho consiste. Então, tudo isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar relatórios finais de resultados ano após ano e entregar para o gerente. O gerente vai falar, ó, está funcionando a segurança do trabalho, ou não está. Se tiver os mesmos índices de ruído do ano passado, sinal que não melhorou. É o exemplo, né? Então, eu estou entendendo o GRO como sendo um documento, não um documento, uma gestão, um processo de gestão, que, aliás, né, são as ISOs, né, de gestão que estão aparecendo, a 45.000 e tudo mais. E aí, eu penso o seguinte, que um bom gerente, se ele quiser ter um bom relatório, ele vai contratar empresas continuadamente, também não vai mudar de empresa todo ano, ele vai ter um documento base, claro, né, para tirar sempre os índices iguais, né? E com isso, ao longo do tempo, essa empresa começa a apresentar resultados e o Ministério do Trabalho virá para acompanhar se o resultado é efetivo ou não, quando quiser, né? É claro que as empresas vão ter a continuidade. Então, o que eu sempre prego para meus alunos, que nós temos falado aqui, é que o PPRA é um programa dinâmico, e é um programa, não é um papel. Não é papel de gaveta, isso já falou. Então, agora nós temos a chance de manter as contratadas, as assessorias, elas têm a oportunidade agora de amarrar o seu cliente, né, e fornecer um pacote geral, inclusive um gerenciamento para o gerente ter os dados do dia a dia, né? E isso eu encontrei, claro, claro que as empresas grandes já praticam e sempre praticaram o GRO, né? E agora está na norma 1, né? E é importante agora essa intervenção. O PCMSO interagindo com o PGR, interagindo com a ET, com os inventários de perigos, das explosões e de tudo mais. Então, eu acho que esse é o meu raciocínio. Tá? Se você quiser, eu mando para vocês, para a turma, para o grupo, os 3 PGRs GROs que eu tenho da empresa de 2004, 2005 e 2006. Foi um material que eu usei no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, né? E para não ser muito prolixo, eu entendo que esses programas que agora estão cabendo num gerenciamento vão facilitar, e até eu queria agora aproveitar e perguntar, a matriz que está na NR3 de consequências, de probabilidades e severidade, ela também pode ser usada, né? Pode. Eu vi o comentário no chat, até peço desculpas, eu não vi que era do senhor. Falei, poxa, eu tenho que falar disso antes de terminar. Pessoal, a gente tem uma matriz de o professor Aníbal lembrou muito bem. Existe uma matriz de riscos lá na NR3 sobre embargo, interdição. Foi uma matriz colocada para os auditores fiscais do trabalho. Então, quando o auditor fiscal visitava a sua empresa, era na cabeça dele, né? Isso aqui para mim é risco grave iminente, para tudo, né? Enfim. Agora, eles têm uma matriz para seguir, né? E é uma matriz de riscos também com esses 2 critérios de probabilidade e severidade. A gente pode utilizar, sim, né? É uma matriz interessante. Deem uma olhadinha na NR3. É uma referência, já está pronto, já está na NR. E se a gente está pensando em ter uma matriz, né, que seja reconhecida pelos auditores fiscais, né, que ele entenda, referencie ali, né, por que não utilizar a matriz da NR3? Então, é possível utilizar, sim. Né, e está pronta, está lá na norma para a gente usar. Professor Luiz. Obrigado, professor Aníbal. Professor Luiz. Você falou até a respeito da... Deixa eu ligar a câmera, desculpa, né? Da NR3, né? Mas tem o 351, né, que ele diz, né, que não... seria não constituindo metodologia padronizada para gestão de riscos pelo empregador.
Ele deixa, inclusive, claro, né, que não é para usar. Eu achei que pudesse também, tá? É uma referência, né? A gente não é pode... vamos dizer assim, dono da verdade. Muito pelo contrário, isso daqui eu descobri faz menos de uma semana, né, que eu estava olhando, vendo, né, uma outra matriz, né, porque eu tenho uma outra aqui que ele prevê, inclusive, né, uma outra matriz, né, de gravidade com exposição para gerar severidade, né? Sei lá, estava achando até um pouquinho complexa. Essa parecia ser mais simples, né? Lógico, até interessante de usar, né? Mas aí ele deixa, nossa, muito claro, né, que não Não é para seria para fazer usar gestão de isso, risco né? com isso, né? Aí a gente fica naquela, né? Pode ou não pode? Professor Baroni, obrigado pela contribuição, né? A senhora trouxe uma informação importante, né? Que não tinha essa... Opa, cortou um pouquinho. Sobre o uso dessa metodologia. Opa, cortou um pouquinho aqui. Mas muitos profissionais... Que é a versão de 2019, né? Isso. Perdão, desculpa. Isso aí, professor. Muitos profissionais estão referenciando essa matriz. Então, assim, é mais uma referência. A gente nunca... Qualquer matriz que a gente pegar para utilizar, né? Tentando consertar aqui, qualquer matriz que a gente pegar para utilizar, a gente não vai poder utilizar ela sem fazer uma adaptação. Né? Então, legal essa contribuição que o senhor colocou, né? Valeu. Então, não utilizem só do jeito que está, mas... Sim. É quase isso, vamos dizer assim, uma referência, né? A gente pode usar como uma referência. Valeu, professor. Tá, eu que agradeço. Também só queria falar uma coisa também, né? Primeiro agradecer, né, o trabalho que está tendo com a gente aí, né, de passar, né, todo esse conhecimento, né? Obrigado mesmo, né? Também peço desculpa que estou um pouquinho atrasado, né, com o curso. Eu estou tentando, né, me repor, né, em função dos compromissos que eu tive. Peço desculpa, né, para o senhor e para todos, né? Mas uma dúvida que me surgiu, né, falou a respeito da APR. A gente pode utilizar o mapa de risco como um início, né, para fazer esse inventário? Número 2, né, mudou alguma coisa a respeito? Vou fazendo a pergunta ao contrário até. O mapa de risco alterou muita coisa, né, com essas mudanças de norma? Ela chegou a ter alguma alteração, alguma coisa que precisa ter e não tem, ou é obrigatório, alguma coisa assim? Ela foi alterada alguma coisa na portaria 25, né? Pelo menos não vi nada, né? Por isso que eu estou perguntando para o senhor, né? Sim. O mapa de risco a gente pode utilizar quando a NR1 diz que a gente tem que levar em consideração não é a participação do trabalhador. A participação do trabalhador no levantamento de riscos, de certa forma, a norma ela pecou um pouco. Então, ela não coloca que o trabalhador vai participar ativamente da avaliação, mas a gente vai precisar divulgar, informar ao trabalhador. Então, assim, ele não participa. No entanto, o mapa de risco ele pode ser utilizado, inclusive, como um documento para o levantamento preliminar. Então, quando eu vou fazer meu levantamento preliminar, eu vou me preparar para fazê-lo, né? Então, você vai pesquisar o processo produtivo para já ter uma ideia de referências de quais são os perigos e riscos que você vai encontrar. A gente pode utilizar o mapa de riscos para isso, sim, tá bom? No entanto, não houve mudança. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar o mapa de risco. Pelo seguinte, muitas vezes o mapa de risco é feito conforme a NR5 pela CIPA. Muitas vezes a CIPA não é muito bem treinada para elaborar esse mapa de risco. Ele vira 100% qualitativo na ideia do cipeiro, é realmente a opinião do cipeiro, e está em desacordo com os programas. Então, uma vez eu levei uma não conformidade em uma auditoria, na época era o uso 18.001, porque no meu mapa de risco eu dizia que tinha risco ergonômico, o cipeiro colocou e eu aceitei, eu validei, não, realmente, vamos colocar risco ergonômico aqui. Mas na minha análise ergonômica de trabalho não aparecia risco. Não aparecia nem desconforto, dificuldade ou fadiga. Não tinha problema nenhum. Então, não estava divergente. E daí o auditor falou, olha, como você tem aqui um mapa de risco dizendo que você tem risco ergonômico e na sua análise não tem? Eles têm que conversar. Né? E uma vez eu recebi também num processo trabalhista, o funcionário ele juntou como prova o mapa de risco. Então ele tirou uma foto do mapa e colocou, olha, eu estava exposto a ruído,
né, várias coisas na petição inicial. Como uma prova, tinha um mapa de risco. Sim, é um E daí, documento. comparando, é um documento, eu comparava com o meu programa, eu olhava e falava, poxa, mas está abaixo do nível de ação. Só que ele faz o uso. E no mapa de risco aparecia lá aquela bolinha grande, porque a percepção do CP grave, ou seja, é quase um tiro no meu pé. Então, o mapa de risco ele é feito pela CIPA, a gente precisa treiná-los muito bem para desenvolver todo esse trabalho, mas tem que passar por uma validação da área do SESMIT, da empresa, e a gente precisa comparar o risco que foi colocado nesse mapa com o que nós temos nos nossos programas. E agora, com o inventário, vai ficar muito mais fácil, né? Então, o CIPEiro, é a opinião dele, ele colocou esses riscos com essa categoria. E você vai usar para o CIPEiro uma matriz simples, né? Para você conseguir determinar se o risco vai ser leve, moderado ou grave, né? E você deve comparar com o seu inventário, né, para ver se está igual, né? Porque pode ter essas divergências e não deveria, né? Mas respondendo à pergunta do professor, muito boa, né? A gente pode utilizar sim o mapa. Então, antes de fazer o seu levantamento, você pode utilizar para identificar qual é a opinião daquele grupo de trabalhadores, né? O CIPEiro está representando eles ali, né? É porque o mapa de risco, eu acho que eu chego a afirmar, né, que é o único documento, né, que os trabalhadores têm acesso, né, não é 99% das vezes, né. E lógico, está sempre exposto, está pendurado lá para todo mundo ver, e tem os apontamentos lá, que eu acho que é o que mais daria subsídio, tá? Na empresa até um pouco ao contrário, porque eu sempre tive no outro lado, né, eu era o cipeiro, né. E era eu que fazia o mapa de risco também, né? Eu e mais alguns assim que me ajudavam, mas normalmente era eu mesmo, né? O senhor majorava todos os riscos, né? Aí eu passava para o SESMIT, né? O técnico de segurança olhava, não, tava um joinha aqui, tá bom, né? Beleza, né? Que eu falei, então o que eu fiz tá bom, mas foi um critério subjetivo, né? Parece que tá? Não tenho, eu não olhei, né? O LTCAT lá para saber se tinha um determinado nível de ruído lá exposto, mesmo porque também nem tinha acesso. Para conseguir um documento desse no SESMIT era um parto. Eu falei, eu não faço parte do SESMIT da empresa, né? Sim. Eu sou um professor, né, da área de segurança do trabalho, né, que agora, né, tá começando a aprender. Eu sou uma pessoa que está começando a aprender mesmo, né? Então, para mim, tem um monte de novidade, né? O curso, lógico, não ensina tudo que a gente gostaria e precisaria saber, né? Mas eu percebo, né, que eu acho que esse é um documento, né, que teria, vamos dizer assim, pelo menos uma visão maior, né, da população que precisa, que no caso é o trabalhador, né? E muitas vezes, sei lá, isso sim, né? Eu sempre, quando eu ia fazer esses mapas, eu geralmente fazia a análise ambiental junto, né? E na análise ambiental a gente, lógico, acaba conversando, depois mostra o mapa de risco, e a maioria das vezes o pessoal fala, não, é isso mesmo, tá? Ou quase isso, né? Então, é por isso que eu estou perguntando se eu poderia usar, e também se teve alguma mudança disso, né? Porque, como eu não vi, fala, bom, eu ou comi bola, né? Ou não teve nenhuma mudança, né? Continua igual, a atribuição mudou, da CIP é igual, e aquela coisa, né? Sim. Então, o senhor comentou uma situação que é muito comum também. As consultorias faziam PPRA e junto ao PPRA já vai o mapa de risco, né? Aí não participa o trabalhador, não participa o membro da CIPA, né? Tá aqui o PPRA e os seus mapas de risco, tá tudo pronto aqui já, né? Então, o fato de fazer a CIPA desenvolver o mapa de risco já está muito bom. Assim, né? Que eu Só falar, precisa tudo bem que era eu e Deus, né? Que nem falei, né? Mas mas eu estava bem acompanhado. Ô, Luiz, mas não é Obrigado, professor. Valeu. Não é interessante pegar o PPRA e disponibilizar os dados do PPRA. A CIPA faz o seu levantamento. Aí você pega os seus dados do PPRA e disponibiliza para eles ajustarem os valores e essa percepção e discutir com eles. Olha, você tem essa percepção de ruído, mas ele está abaixo do nível de ação, conforme determina a legislação. Deixar eles perceberem, trabalharem, e depois você fazer essa inserção, esse trabalho. Deixa eu aproveitar a pergunta do Cláudio, pode ser? Eu acho que nesses dois, que é do Baroni
Cláudio, acho que é o Cláudio que está falando, a gente deve treinar daqui para frente a CIPA já do qualitativo e quantitativo. A gente já tem que ensinar, porque não sei se vocês se lembram, todos nós aqui participamos de quase os mesmos cursos, quase sempre a gente tem as mesmas carinhas, né? E a gente teve uma vez com o Juliano em Santana, e lá ele ensinou sobre a NBR 12100, da NR12, que a usa na NR12, e lá já te falava de olhar as probabilidade de consequências de novo, né? E na NBR 2100 já tinha uma forma de transformar as bolinhas pequenas, média e grande em números, em valores, e a gente tinha uma forma de quantificar o qualitativo, né? Então, eu acho que uma coisa puxa a outra. Nós vamos ter que ensinar essas CIPAs para elas fazerem para a gente também, já com bolinha matemática. Verdade. Então, boa contribuição, né? Às vezes a gente reclama, eu já vi muitas empresas reclamarem, né? 20 horas de treinamento é muito para a CIPA, que absurdo. Né? Não, é pouco. Considerando o que eles têm que fazer, né? É muito pouco 20 horas para treinar o cipeiro, ainda mais cipeiros em empresas que não têm SESMIT. Né? Eles vão precisar, sozinhos ali, como o professor Baroni colocou, né? Então, sozinhos, às vezes sem o SESMIT, desenvolver todo esse trabalho. Então, 20 horas é pouco para esse tipo de CIPA. Né? Mas, obrigado, isso aí, ótimo, professor Aníbal. Obrigado pela contribuição também, professor Baroni. Na verdade, a empresa tem um tamanho razoável e tem o SESMIT, né? Eu estou falando que às vezes ele até participava com a gente na análise ambiental, eu fazia o mapa de risco depois, mostrava, eles falavam que estava joinha, dificilmente eles... ou sei lá, eu fazia a coisa muito bem, que eu acho que não, né? Porque não... ou sei lá, né? Eles não olhavam direito aquele negócio, né? Mas tinha equipe do SESMIT, pior é isso, né? Esse era o mais triste da coisa. Não vou falar o nome da empresa que fica chato, né? Mas é complicado, é complicado. Então, o treinamento do cipeiro é muito bom, sim. Isso daí, só que lógico, né? Acho que podia ser até um pouquinho mais, né? Porque, principalmente nessa tarefa da CIPA, né? A subcomissão que trabalha mais, né? Porque tem as outras atividades, sem dúvida, importantes também sem dúvida. Mas isso daí é o que vamos dizer assim, é o que pode gerar mais problemas e lógico, também gera os benefícios, né, desse documento de consulta, dessa informação, né, para os trabalhadores e dos trabalhadores para nós e vice-versa, né? Então, é uma coisa importante que muitas vezes o pessoal não dá pelota. Tem que fazer esse negócio porque tem que pendurar o quadro aqui, senão vão ter fiscalização e não tem nada pendurado aqui. Né? É isso que acontece, né? E beleza, tá pendurado lá o negócio, né? Mas nem sempre Tá é o do jeito que deveria ser. Que tem no ambiente, né? Como Sim, deveria ser. é só uma análise subjetiva, só. Né? Nunca vi fazer alguma coisa quantitativa daquilo lá, né? Até mesmo, né? Fazer essa análise subjetiva mesmo, né? A gente acha que parece que compara as 3 bolinhas lá, fala, isso daqui parece ser grave, isso parece ser leve. De novo, Deus nos ajude, né? Nem sempre Pessoal, do jeito que deveria ser. Professor Baroni, muito obrigado. Eu queria, antes de finalizar aqui com vocês... Desculpa o lugar. Imagina, muito bom a contribuição de todos. O professor Aníbal colocou no chat, né, os PPRAs, considerando todo esse conceito de gerenciamento no chat. Então, vocês conseguem fazer o download, pessoal. Vale a pena, hein, fazer o download, dar uma olhadinha aqui nos arquivos. Né? Como o professor Aníbal falou, o GRO, pessoal, não é algo novo. Muitas empresas já vêm fazendo há muito tempo. Mas, assim, para a grande maioria vai ser novo. Né? E tem uma coisa que o professor Aníbal falou que chamou eu vou destacar. O GRO não é só para o PGR. Então, a gente vai ter que considerar a nossa análise ergonômica de trabalho, quando necessária, após o levantamento preliminar. Então, se eu identificar algum risco importante no meu levantamento preliminar, vai surgir uma análise ergonômica, ela vai fazer parte do meu gerenciamento. O PCMSO passa a fazer parte do gerenciamento. O programa de conservação auditiva vai fazer parte do meu gerenciamento. O programa de função respiratória vai fazer parte do meu gerenciamento.
né? Então, é o conceito do guarda-chuva mesmo, né? Tudo vai estar ali embaixo do GRO, ou seja, tudo vai precisar ser gerenciado, né? Todos esses riscos gerenciados com essas ferramentas, né? Foi muito legal essa contribuição que o professor Aníbal, né, nos deu aqui. Beleza? Pessoal, estouramos um pouquinho o horário. Vou me despedindo aqui de vocês, né? Alguns já têm aula aí em seguida. Agradeço mais uma vez a todos pela participação, né? Passou muito rápido, quando o papo é bom, passa rápido, né? Então, muito obrigado pela participação de todos. Aproveitem o módulo 3, participem dos fóruns, tá? Nesse módulo não vai ter fórum estudo de caso, para os professores poderem, né, ter mais tempo para, às vezes, desenvolver uma atividade ali atrasada, né? Eu estou atrasado. Estou bem atrasado, professor. Eu nem Perdão. Então, se tiverem dúvidas, coloquem no fórum Tira Dúvidas, por lá a gente pode discutir alguma coisa. E deem uma olhada, tem um tópico no fórum do módulo 2, que é sobre a elaboração do PGR. Então, tem uma sugestão do professor Lúcio, né? Foi do professor Lúcio a sugestão? Agora não me lembro, acho que foi, né, professor Lúcio? Para fazer o PGR nas escolas? Não? Foi do professor Omar? E agora? Eu não me lembro. Mas eu coloquei essa pergunta lá para vocês, vejo que vocês topam, porque a ideia inicial era fazer o PGR em empresas fictícias ou onde vocês trabalham. Mas a gente pode fazer na escola. Tá bom? Então, eu vou entregar um modelo e a gente vai desenvolver esse estudo no módulo 4 e no 5. Então, deem lá a opinião de vocês, se vocês concordam em fazer na escola onde a gente trabalha. Beleza? Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Muito bom estar com vocês. Até semana que vem. Até. Obrigado, professor. Obrigado, Tchau, professor pessoal. Aníbal. Tchau. Tchau. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Valeu, abraço, pessoal. Obrigado, professor Luiz. Um abraço a todos aí. Valeu. Tchau, Joyce. Tchau, gente. Professor, Até semana que vem. Professor Luiz, onde que está o arquivo do professor Aníbal? Desculpa a minha ignorância, eu estou procurando aqui. Tem no chat, tem vários comentários, aí o senhor vai subindo o chat, tem os arquivos em PDF. Eu vou fazer o seguinte, ó. O senhor viu? Eu vou fazer o download. Eu vi aqui que... Sim. Eu vou fazer o download. Eu vi que ele falou que escreveu, né? Mas eu não estou achando... Para mim, no bate-papo aqui, não está abrindo. Ah, tá. Não, sem problema, professor. Pode deixar comigo, ó. Eu estou fazendo o download aqui e depois eu coloco no Drive e envio o link para vocês. Na gravação da aula eu coloco lá embaixo, tá? O link. Pode, professor Aníbal? Ele já saiu? Eu acho que pode, né? Agora eu já fiz. Ele já tornou público o documento, eu já até baixei, já, né? Agradecer. Mas acredito que sim, né? Obrigado aí, professores. Um abraço aí. O módulo 2 já foi Tchau, colocado? pessoal. Oi? Tchau. O PDF e PowerPoint do módulo 2 já foi colocado? Já. Já? Coloquei sim, professor Lúcio. Obrigado. De nada. Até mais, pessoal. Obrigado.